Estamos falando hoje a respeito de um tema tão importante que é a submissão. Estamos fazendo, na verdade, uma pergunta para que você possa refletir e também voltar o seu coração, os seus olhos para aquilo que a palavra de Deus diz. O nosso tema é submissão. Você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Muitas vezes nós ouvimos tantas coisas a respeito da submissão e nem todas estão realmente coerentes com aquilo que a Bíblia diz. Por isso eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios, alguns versículos para que você possa se inteirar melhor e para que você possa realmente usufruir da bênção que é a submissão. Eu creio que tudo o que Deus nos dá é bom. A palavra de Deus diz que a sua vontade ela é perfeita e ela também é agradável. Então eu não penso que isso exclui a submissão. Se a palavra de Deus diz que as mulheres devem ser submissas a seus maridos, é porque deve ser algo bom e deve ser agradável também. Talvez, em alguns momentos, você não venha deleitar disso, mas com certeza você vai usufruir das bênçãos. Não é isso que você vai ter de agir de acordo com a vontade de Deus. Se nós começarmos a observar esta palavra, submissão, você pode perceber que ela fala de uma missão. Então, é uma missão que está ligada a uma outra missão. Por isso, ela é uma submissão. Desde quando Deus criou a mulher, Deus já colocou-a ao lado do seu marido para que ela pudesse cooperar com o propósito de Deus. Os dois estavam debaixo de uma missão. Então, essa submissão fala de um propósito de Deus. E lá em 1 Coríntios 15:49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então Deus nos deu um corpo, uma alma e um espírito. Mas acima de tudo, o propósito de Deus é que nós pudéssemos expressá-lo. Então homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Por quê? Porque Deus estava dando a eles a capacidade de expressar a Deus, de expressar o caráter de Deus. E uma das maneiras de você expressar a Deus é através da submissão. Por isso que a Bíblia nos orienta que nós, como irmãos, devemos submeter uns aos outros. Quando nós não entramos nesse princípio, nós não podemos expressar a Deus. Então, se você quer ter a imagem daquele que é celestial, você deve então entender o que é submissão. É claro que a submissão ela não é apenas uma ordem para as mulheres, mas eu estou falando aqui no contexto de Efésios, como Paulo está orientando as mulheres casadas, que sejam submissas aos seus maridos. Por isso eu quero então deixar essa palavra para você. Você que é mulher, você que teme a Deus. Você já ouviu alguma palavra que vem esclarecer, que vem orientar você a respeito disso? Esse é o nosso alvo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar, o que é a submissão? Entenda, a submissão é reconhecer a autoridade de outra pessoa sobre a sua vida. Então, as mulheres não são ordenadas por Deus a serem submissas a todos os homens, não é isso. A palavra de Deus é bem específica. A mulher deve ser submissa ao seu marido, tá certo? Lá em Efésios 5:22 diz exatamente isso. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Percebe como a Bíblia faz então aqui uma comparação do marido e a mulher, Cristo e a igreja. Então o governo de Deus ele só é estabelecido na terra quando há essa unidade de Cristo e a igreja. Quando a igreja é submissa, aí sim a autoridade de Cristo pode se manifestar. Da mesma maneira na família. Quando a esposa é submissa, a autoridade de Deus pode se manifestar através do marido. Então, é preciso que haja essa unidade, mas antes disso, é preciso que haja compreensão. Mas o que não é submissão? Eu penso que é importante também nós refletirmos sobre isso, porque muitas pessoas confundem. Deixa-me falar para você. Submissão não é anulação da sua vontade. Não significa que você não pode mais ter vontade própria, que você não pode escolher, que você não pode dar opiniões. Não é nada disso. Submissão também não é aquela falsa humildade.
sabe, aquela aparência, mas sem a realidade interior. Então, às vezes a pessoa, você olha assim e fala, aquela mulher é tão submissa, ela é tão mansa, ela é tão assim, né? Mas às vezes no seu coração não existe a verdadeira submissão. Submissão também não é ficar em silêncio. Muitas vezes Deus pode usar você para dar uma palavra, para dar uma direção, não é verdade? Então, você tem que aprender a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e saber em que circunstâncias que você deve agir para honrar a Deus. Existem muitas formas de insubmissão. Penso que existe as palavras. As palavras, na verdade, é a expressão mais extravagante, né, da insubmissão, porque ela, de fato, ela está ali mostrando aquilo que está no coração. Então, existem palavras que são muito duras. Mulheres casadas devem ter muito cuidado com aquilo que elas falam aos seus maridos. Eu me lembro uma vez que nós estávamos no final de uma reunião, quando os irmãos ficam ali conversando e batendo um papo. E, então, o marido veio chamar a sua esposa. Ele já havia mandado chamar, porque estava esperando no carro. E acho que pela segunda ou terceira vez, ela então falou com ele de uma maneira ríspida. Eu já falei que eu vou, você não precisa me chamar mais nenhuma vez. Foi algo desse tipo. Só que ficou uma situação tão constrangedora, porque, na verdade, ela o tratava dessa maneira normalmente. Só que eles haviam se convertido e naquele contexto ali com os irmãos, aquilo começou a pegar mal. Aquele marido ficou muito sem graça. Depois nós tivemos que conversar com eles, porque realmente era uma prática, né, no relacionamento conjugal deles. Então eu penso que as palavras, elas na verdade refletem sim um coração insubmisso. Uma outra forma de insubmissão é o desprezo no coração. Então às vezes a pessoa não fala, mas ela vai guardando. Eu me lembro uma vez que um pastor estava compartilhando a experiência de duas mulheres, que uma disse assim, que não aguentava mais o marido, que havia 20 anos que ela falava e ele não mudava. Aí uma outra comentou assim, tem 20 anos que eu aguento calada e ele também nunca mudou. Então percebe? Nem as palavras e nem o silêncio aqui, na verdade, mostra a verdadeira submissão, porque essa submissão acontece no coração. Então, muitas vezes, a mulher despreza o marido no coração, acha que ele não consegue ser bem-sucedido, acha que ele é fraco, acha que ele não consegue vencer, não consegue ganhar dinheiro, não consegue liderar, não consegue fazer uma série de coisas. E no seu coração, ela deixa de admirá-lo, deixa de confiar nele e vai alimentando, às vezes, até mágoa, ressentimentos. E dificilmente uma mulher assim vai se submeter ao seu marido. Então, o desprezo no coração é, na verdade, uma forma de insubmissão. Infantilizar o marido. Tem mulheres que infantilizam-se. Elas ficam o tempo todo lidando com eles como se fossem filhos dele. Faça isso, não faça isso, eu já falei. E, às vezes, na frente das pessoas é muito mais feio ainda, né? Então, infantilizar o marido é algo que você deve evitar. Trate o seu marido como um homem adulto, porque é isso que ele é. Se ele não age assim, ele vai ter que aprender. Com certeza ele não vai aprender com você, ele vai aprender com outro homem. Mas respeite-o e trata-o com decência. Eu penso que uma outra forma de insubmissão é disputar a liderança. É muito feio e muito antibíblico, né? Quando uma mulher, a esposa, disputa a liderança com o marido. E é perceptível isso aos olhos dos filhos. Os filhos sabem muito bem. E eles, na verdade, sabem também quem vai ganhar essa parada, né? Que normalmente é a mulher que dá a última palavra. Então, disputar a liderança é uma forma de insubmissão. As mulheres devem aprender a liderar, porque as mulheres também lideram a família ao lado dos seus maridos, mas elas lideram submetendo ao seu marido, honrando a última palavra que deve ser do cabeça. Se essa última palavra não estiver de acordo com a vontade de Deus para vocês, eu creio que Deus vai honrar você. Se você é uma mulher que ora, que submete ao Senhor, Deus vai te guardar e Deus vai te livrar daquilo que não vai fazer bem para você e para sua família. Lá em 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então aqui Paulo está ali orientando como que você deve tratar cada um. Agora, em relação aos insubmissos, ele diz que tem que ser admoestado.
E o nosso alvo com esta palavra também é ajudar você para que você não possa colher frutos, consequências da insubmissão. Mas o que realmente acontece quando não há submissão no casamento? Eu creio que acontece muitas coisas. Por exemplo, abre-se brechas no relacionamento. Muitas vezes Deus quer guardar você, mas o fato de você não ser uma mulher submissa e não andar em linha com a palavra de Deus, você vai acabar abrindo brechas no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, não é isso? Uma outra consequência é que isso ofende a Deus. O pecado ofende a Deus e insubmissão é pecado. Se Deus nos manda submeter e nós não submetemos, então nós ofendemos a Deus. E, por fim, eu penso que uma terrível consequência é a falta da imagem de Deus. Como eu falei para você no início, Deus nos criou para ser a imagem do Senhor. A mulher, ela expressa a imagem de Deus quando ela é submissa, assim como o marido expressa a imagem de Deus quando ele sabe usar a autoridade. Quando o marido não usa a autoridade devidamente, ele deixa de expressar a Deus. Mas a mulher, quando não é submissa devidamente, ela também deixa de expressar a Deus. Eu queria então colocar para você aqui algumas formas de submissão, tá certo? Ou então, eu quero então fazer uma outra pergunta para você. Eu penso que essas perguntas vêm para esclarecer e para admoestar também, para consertar aquilo que está fora da palavra de Deus. Uma pergunta que muitas mulheres fazem e às vezes não sabem responder. Por que a esposa deve submeter ao marido? E eu quero responder colocando aqui alguns aspectos importantes que a palavra de Deus nos mostra. Eu não estou colocando aqui minha opinião para você. Eu estou aqui testemunhando que eu tenho usufruído desta bênção que é a submissão e quero colocar para você aquilo que a palavra de Deus diz. A primeira razão porque a esposa deve submeter ao seu marido é porque é a posição que Deus escolheu para a esposa. Então, essa posição, ela agrada a Deus. Quando cada pessoa age em obediência a Deus, de acordo com aquela posição que Deus colocou, isso agrada a Deus, sabia? Então, o homem, quando ele exerce a autoridade de Deus, na dependência de Deus, na sabedoria de Deus, isso agrada a Deus. Quando os filhos honram os pais, né, porque eles compreendem que isso é bom, que isso é obediência a Deus, isso também agrada a Deus. Da mesma maneira, a esposa. Quando a esposa entende que ela está numa posição em que ela deve submeter ao marido e não liderá-lo, então ela agrada a Deus. Por quê? Porque ela está sendo obediente. Lá em 1 Samuel 15, 22 diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então você percebe? Muitas vezes você pode olhar às vezes uma mulher, às vezes uma líder na igreja, que ela lidera muito bem, ela tem muitos frutos, não é isso? Então ela tem um reconhecimento diante das pessoas, mas às vezes ela pode deixar de agradar a Deus se ela não for uma mulher submissa. Por quê? Porque antes da posição de líder, ela tem a posição de esposa. E eu penso que nós temos que honrar a Deus na posição que Deus nos colocou. Cada posição requer de nós uma atitude de obediência diante do Senhor. Mas tem também uma segunda razão, porque você deve ser uma esposa submissa, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Lá em Colossenses 3,18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. É interessante essa palavra, né? Aqui em Colossenses está dizendo como convém ao Senhor, não está dizendo como convém a você. Então você não deve ser submissa quando é conveniente a você. Quando você quer conseguir alguma coisa, quando você está interessada em, às vezes, persuadir o seu marido para ter algo, entendeu? Ou quando você quer apenas passar uma aparência para as pessoas. Então tem muitas situações que às vezes parecem convenientes à mulher. Não, entenda uma coisa, a palavra de Deus está dizendo que você deve ser submissa como convém ao Senhor. Então pode ser que tenha circunstâncias em que você queira fazer algo e às vezes o seu marido quer fazer outro. Mas nesta hora você deve orar e saber como convém ao Senhor. O que Deus quer que você faça?
tá certo? Eu penso que não cabe nós colocarmos aqui direções específicas, porque são muitas as situações. Mas eu quero dizer algo para você. Se você é uma mulher que sabe ser guiada pelo Espírito de Deus, você vai saber discernir o seu espírito e a sua mente. Muitas vezes a sua mente quer algo, mas o seu espírito está te dando outra direção, porque é no seu espírito que Deus fala, é através do seu espírito que Deus vai guiar você. Então entenda uma coisa, aprenda a ser submissa, como convém ao Senhor, e não como convém a você mesma. E tem uma terceira razão, por que eu devo ser submissa? Para dar bom testemunho. Em Tito 2,5 diz assim: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Você já observou isso aqui? Além de você ter que ser submissa, porque é a posição que Deus te colocou, de ser submissa como convém ao Senhor, você deve ser submissa também para dar bom testemunho. Porque aqui a palavra de Deus está falando que as mais velhas, ou seja, as mulheres mais experientes, aquelas que já aprenderam a andar com Deus, elas devem ensinar as mais novas, aquelas que estão começando a sua vida cristã. Eu nem acho que aqui se aplique apenas a questão da idade, mas também a experiência, ou seja, a idade espiritual daquela pessoa. Muitas vezes uma mulher de 25 anos pode ter mais maturidade espiritual do que uma mulher de 30. Tudo depende da relação dela com Deus e o tempo de conversão também. Então é importante que você entenda o seguinte, que aqui Deus está nos orientando a ser sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, como que você pode dar bom testemunho diante das pessoas, como mulher, como mãe, como esposa, se você não obedece a palavra de Deus? Então você percebe, o nosso testemunho é o selo, o nosso testemunho é a imagem de Deus em nós. Então muitas vezes as pessoas vão olhar para você e elas vão admirar você, talvez não por causa da sua aparência, não por causa daquilo que você faz, mas por causa da sua conduta, por causa do seu testemunho. Irmãs, entendam isso. Nós não temos que nos parecer com as mulheres do mundo. Nós não temos que ter medo de sermos criticadas por causa da submissão. Nós temos que buscar o elogio do Senhor. Nós temos que buscar a aprovação do Senhor. E se a palavra de Deus fala que nós temos que ser sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada, nós temos então que ter cuidado para não difamar a palavra de Deus, o nome de Deus, com o nosso mau testemunho. Mas existe também aqui uma quarta razão, porque você deve ser submissa ao seu marido, para honrar o seu marido. Lá em 1 Timóteo 6,1 diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha, aqui está falando de servos, mas eu não sei se você se lembra que no início do nosso programa eu coloquei para você o conceito aqui de submissão. Submissão é colocar-se realmente na posição de servo. É exatamente aquela palavra que está lá em Filipenses 2, que diz que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo. Ou seja, ele escolheu submeter-se à autoridade de Deus Pai. Então, essa escolha, ela também cabe a você. Você escolhe submeter. E você tem que saber que é essa posição mesmo, de servo, de reconhecer que você está ali por um propósito, que é para honrar a Deus. E você vai honrar a Deus se você honrar o seu marido. Mas tem também uma terceira maneira que você deve, um terceiro aspecto que é importante nós falarmos, porque a mulher deve ser submissa ao seu marido, que é para ser cheia do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. É interessante porque muitas vezes nós falamos esse versículo. Começamos lá em Efésios 18, que diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí nós falamos, como que a Bíblia fala? Falando, sujeitando, cantando, não é isso? Mas o texto aqui em Efésios, ele é o mesmo. Lá no versículo 22, está continuando Efésios 18, 5,18.
E lá continua dizendo, as mulheres, elas devem ser submissas ao próprio marido. O que Paulo está dizendo aqui é que uma das maneiras de você se encher do Espírito é através da submissão. Talvez você nunca tenha pensado isso, mas eu quero te dizer, mulher, você pode ser cheia do Espírito, sendo submissa ao seu marido. Muitas vezes você pode falar, você pode cantar, você pode recitar a Bíblia, você pode orar em línguas o dia inteiro, mas se você tiver um coração insubmisso, você não será cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus está falando em Efésios 5:18. Eu sei que talvez você esteja pensando, puxa, mas é muito difícil então tudo isso. Mas existe ainda uma outra razão, que é a última razão que eu quero colocar para você, porque você deve ser submissa para ganhar o seu esposo. Lá em 1 Pedro 3:1 diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha, aqui Pedro está também dizendo, sede submissas ao seu próprio marido. E ele está dizendo aqui que se ele ainda não obedece à palavra, pode ser alguém que ainda não se converteu, mas pode ser também um marido crente, porque às vezes o marido crente, ele também não conhece a Deus, ele não é sujeito a Deus. Ele às vezes é uma pessoa ignorante em relação às coisas espirituais. Às vezes ele é um crente carnal, natural, e muitas vezes você fala, puxa, eu nem vejo razão para submeter um homem desse jeito, né, que não tem entendimento nenhum das coisas espirituais. Mas aqui Pedro está dizendo, se você vai ser submissa, se você vai honrar a Deus, mesmo que ele não entende a palavra, que ele não obedece a palavra, ele será ganho pelo seu procedimento. Por quê? Porque Deus vai tomar a sua causa, querida. Porque Deus vai te honrar. Deus mesmo nos garante que aqueles que se humilham, ele fala, aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, se você quer receber algo das mãos de Deus, aprenda a obedecer ao Senhor. E entenda uma coisa, a verdadeira submissão, ela só existe onde há perdão. Se existe um coração cheio de ressentimentos, você não poderá ser submissa. Então aprenda a perdoar e com certeza você também aprenderá a submeter. Só há submissão onde há confiança. Talvez você não confie no seu marido por muitas razões, mas confie no Senhor. O seu marido pode falhar com você, mas Deus jamais falhará. Aprenda a reconhecer a autoridade representativa de Deus na pessoa do seu marido. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu creio que a submissão ela pode ser expressada sim, como? Através do seu procedimento, com atitudes corretas, através da honestidade, de um comportamento transparente, através de um coração puro, de palavras puras, de atitudes que honram a Deus. Também através de um espírito manso, um espírito tranquilo, sem murmuração. Não adianta você querer passar uma ideia de submissa, se dentro do seu coração existe a submissão através de uma murmuração, de uma inquietação que não passa. E eu gostaria de encerrar aqui contando para você uma história simples de uma jovem, mas que eu penso que nos ensina muitas coisas. Diz que há alguns anos, uma jovem que sentia vocação para o ministério, ela foi aceita em um seminário de muito nome. Mas havia ali outras alunas e a presença da jovem parecia trazer um certo desconforto a esses companheiros de classe. Ela sentia-se isolada e, ao mesmo tempo, assim, em evidência. E para piorar a situação, a maioria dos professores que estava fazendo ali aquele seminário, que estava dando aula, faziam o possível para destruir a sua fé e para zombar dela. Isso dificultou muito todo aquele processo. E até mesmo seus momentos de devoção, assim, na intimidade com o Senhor, pareciam momentos áridos e sem propósito. Então, nas férias, quando ela foi então estar em casa, ela pediu conselho ao pai. Ela disse, como que eu posso ser forte em minha decisão, em servir ao Senhor e sincera em meus princípios, diante de tudo que eu tenho enfrentado lá? O pai, então, tirou um lápis do bolso e colocou na palma da mão, na posição horizontal. E ele perguntou, minha filha, você acha que esse lápis pode ficar na posição vertical por si só? Ele perguntou. Ela então falou assim, não, com certeza não.
O pai então segurou o lápis e colocou ele na posição vertical. Aí então ela disse: mas aí é fácil, você está segurando o lápis. E ele então disse à filha: a sua vida é semelhante a este lápis. Jesus Cristo é o único que pode segurar você em qualquer situação da sua vida. Depois disso, aquela jovem pegou o lápis e voltou para o seminário. Eu quero então dizer para você, minha querida ouvinte, aprenda a confiar os cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso é uma promessa do Senhor que está lá no Salmo 55. E eu quero então, antes de orar com você, dizer para você: você jamais poderá ser submissa ao seu marido pela sua própria força e pelo seu próprio entendimento. Mas você poderá sim ser submissa e honrar a Deus se você depender totalmente dele. E é isso que Deus quer que você faça. Volte os seus olhos, volte o seu coração, coloque a sua confiança em Deus e Deus vai te sustentar e te honrar e você vai poder usufruir das bênçãos que é a submissão dentro do casamento. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor Jesus, eu quero orar por cada mulher que está agora nos ouvindo, para que o Senhor venha, ó Deus, arrancando do seu coração, da sua mente, ó Deus, tudo aquilo que não procede da tua palavra. Ó Deus, que todo espírito errado, que tudo aquilo que tem contaminado a sua mente, o seu coração, seja agora arrancado em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que toda seta inflamada do inferno que tenha atingido essas mulheres seja agora desfeita, seja anulada. Eu oro para que o Teu Espírito Santo possa agora, Senhor, gerar a verdadeira submissão, que é fruto de revelação, de entendimento da Tua palavra. Que o Senhor dê a elas, Senhor, um propósito. Que o Senhor as ensine, Senhor, a serem submissas no Senhor. Que nós possamos ter lares edificados dentro do propósito para o qual o Senhor nos criou e o Senhor nos estabeleceu como esposas. Eu oro em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. E até a semana que vem. Batom e bate-papo.